Bom, seja bem-vindo a mais um episódio do The Real NBA, em que, neste episódio, eu tenho o prazer de estar a entrevistar mais um empreendedor real da vida real, o Ricardo. O Ricardo tem 28 anos. Ele sempre teve o gosto pelo empreendedorismo, já teve vários negócios e vários projetos, como lojas online, alojamentos locais, um bar, repara, uma app para turismo, e neste momento está num projeto que é o SAS, S-A-A-S. Esta é uma plataforma online que o grande objetivo é criar equipas de trabalho para ajudar outros empreendedores, startups que estão a começar e que não têm equipas, e ele encontra ali sinergias para estes empreendedores e para estas startups early stage, ok? Early stage, mas também os long stage também são incluídos. E aqui o Ricardo tem um grande objetivo de ajudar tanto estas startups como projetos que se lançam em conseguir encontrar os tais super estrelas para os projetos. Bom, mas nada como ouvir o Ricardo e o Ricardo apresentar-se. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Eu sei que tens apenas 28 anos, mas tudo o que eu tenho seguido de ti é incrível, de facto. Inclusive, eu faço parte de um grupo onde tu estás a alimentar com bastante conteúdo, que é o Founder Skills. E de facto é conteúdo com muito valor que tu entregas. E eu gostava de te fazer uma pergunta. Porquê é que decidiste isto do empreendedorismo? Porquê é que decidiste ajudar outros empreendedores e startups a poderem acelerar o processo? O que é que aconteceu aqui? Olha, olá Sasha, antes de mais obrigado por teres feito o convite e também agradeço o facto de estares no grupo. Tens sido um elemento também muito participativo e agradeço por isso que ajuda. E aliás, quando se cria uma comunidade, ou tenta-se criar uma comunidade, também penso que seja um bocadinho relacionado com a nossa cultura portuguesa. Somos mais desconfiados por natureza, ou pelo menos eu sinto isso, e demoramos mais a interagir. E é interessante quando estamos a tentar criar algo de valor e há pessoas participativas, e isso é ótimo. E desde já também pelo teu trabalho que tens feito, eu também tenho vindo a seguir, até no LinkedIn, onde ultimamente tenho visto mais conteúdos teus, mais partilhas tuas que tens feito, análises que tens feito e até mesmo o teu apoio às empresas. Olha, em relação a isto do empreendedorismo, já venho mesmo de há muito tempo, desde miúdo. Eu lembro-me de querer ser duas coisas, ou jogador de futebol ou criar qualquer coisa minha. Porquê é que o pessoal gosta de ser jogador de futebol? Não sei. Acho que vem do meio em que tu cresces, que tu desenvolves. Pelo menos no meu meio foi assim. Tínhamos um campo de futebol a 2 minutos a pé, e então os miúdos na altura juntavam-se todos lá e jogávamos as nossas futeboladas, e então acho que não havia ninguém que não tivesse esse desejo, não é? Não sei como é que será agora com as novas gerações, mas é verdade. Agora acho que agora são mais gamers. Vejo gamers, youtubers, acho que é algo mais digital. Mas sim, em relação aqui ao empreendedorismo, eram essas duas coisas que eu queria. Lembro perfeitamente que o meu primeiro ídolo aliás, os meus ídolos na altura eram o Ronaldinho Gaúcho e o Bill Gates, e eu sabia perfeitamente na escola, lembro perfeitamente de falar do Bill Gates e ninguém sabia quem era. Eu era vidrado no homem, ainda sou hoje em dia. Pronto, e veio daí vem contigo, sabes? Vem contigo, então a lidares com pessoas também começas a desenvolver esse interesse. Depois sim, tive, como tu mencionaste, tive vários projetos, todos eles falhados, todos eles uma enorme aprendizagem, e também existe hoje em dia no mundo do empreendedorismo esta dificuldade de falar sobre projetos falhados, sobre erros que se têm feito, como se tivesse um carimbo de seres alguém falhado, e temos que ultrapassar isso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em Silicon Valley, quando tu queres apresentar algum projeto, a primeira coisa que te perguntam é: ok, o que é que já fizeste antes? Se for a tua primeira vez... Quantos projetos falhaste para estares aqui agora? Porque tens que falhar, é como aprender a andar. Tu não nasceste a andar, não é? Tiveste de cair, e isto é quase um clichê, mas é mais pura das verdades, não é? E então, eu tenho vindo a trabalhar com muitos empreendedores desde então. Aliás, antes disso, os projetos que eu fui fazendo foram, como eu já mencionei, foram falhados, uns por aliás, a maioria por desistência minha, por querermos, se calhar, resultados muito rápido e não esperamos. Ainda para mais, pronto, eu tenho 28 anos, eu comecei a lançar algum tipo de projeto a partir dos 20, uns demorei mais tempo do que eu devia. Por exemplo, a aplicação do turismo, onde consegui reunir uma equipa boa, que eu precisava de um programador e de um web designer,
e na altura eu achava que era aquilo que eu precisava e conheci-os por causa do projeto e criámos uma equipa para o desenvolver e depois acabámos por cometer muitos erros a nível estruturais no desenvolvimento, não na nossa ligação de amizade e de trabalho, mas realmente no desenvolvimento do projeto tivemos muitos erros, eu especialmente, aliás, eu principalmente, e então fez com que fosse só uma ideia e imensas horas de trabalho. Foram 3 anos ao todo a tentar desenvolver aquilo e nem sequer numa versão beta conseguimos lançar para o mercado, portanto foi um grande ensinamento para mim. Depois sim, tive alojamentos locais, eu também irei fazer mais para a frente talvez um episódio a falar sobre isto, porque eu também falo assim faço workshops e tudo mais relacionados com o empreendedorismo. O empreendedorismo depende, não é? Eu não gosto muito de focar só e fechar aqui o núcleo de oportunidades só para o empreendedorismo. Eu digo isto porquê? Porque eu agora estou com uma plataforma que é a Team Founder, 100% criada por mim, onde eu tive que aprender imensa coisa. Eu não fazia, se me perguntassem sei lá, a plataforma tem agora 4 meses, porque aqui meteu-se o Covid e aquilo era para ser lançado na altura do Covid e houve aqui, foi uma roda viva de mudanças e coisas que teve-se mudar, estratégias que teve-se fazer. Portanto, mas perguntassem, sei lá, uns 8, 9 meses, se eu era capaz de fazer algo assim, uma plataforma assim, eu dizia que não, que era impossível. Então, comecei a estudar através do YouTube, tutoriais, eu sou muito autodidata, sempre fui, e então consegui desenvolver alguma coisa, fui pedindo feedbacks às pessoas, fui percebendo o que é que era necessário, ainda estou também nessa fase, porque acho que é uma constante, tu tens de ter feedbacks, ainda para mais quando estás a criar negócios novos ou projetos, o que seja, a força do feedback das pessoas é muito importante para tu analisares o desenvolvimento. E então criei esta plataforma em que realmente somos mais abordados hoje em dia por empreendedores, porque são pessoas que precisam lançar os seus projetos e faltam-lhes as competências, porque foi aquilo que eu senti, a ideia da Team Founders foi por uma dificuldade minha, que foi, por exemplo, eu queria fazer uma app, mas eu não percebo nada de programação, ok? Como é que eu chego às pessoas? E então foi a partir dessa dificuldade minha que nasceu o Team Founder, que é uma plataforma onde podes partilhar o teu projeto, identificas quais são as competências que tu precisas principalmente para desenvolver, e depois, por sua vez, as pessoas que veem o teu projeto vão ao site ou à plataforma, veem o seu projeto e veem se querem se juntar a ti ou não e entram em contato contigo conforme os interesses de cada um, não é? Mas é verdade, estamos a ser mais contactados hoje em dia por empreendedores por estas razões óbvias, porque alguém quer lançar um negócio ou um projeto e falta-lhes a competência necessária, mas de facto não foi pensado só para empreendedores. Aliás, é para empreendedores, mas nem todos nós sabemos que somos empreendedores. Por exemplo, um artista que se consegue evidenciar, ele também é empreendedor, ele fez alguma coisa de diferente dos outros. Quando pensamos, por exemplo, no Cristiano Ronaldo ou alguém que tem uma valência enorme, a verdade é que eles são empreendedores. Eles usaram a sua carreira, a sua imagem, tudo aquilo que fazem para serem melhores, para se valorizarem mais do que os outros todos, não é? Portanto, às vezes esquecemos disso, que essas pessoas são empreendedoras, como, sei lá, atores, como todas estas pessoas que estão a tirar os seus cursos, têm que perceber isso, que para atingir um patamar têm que ser também empreendedoras, têm que ser inovadoras, têm que ir atrás, têm que ter muita resiliência para chegar aos seus objetivos. Portanto, quando criámos a Team Founder foi a pensar nisto, não só no empreendedor que quer lançar um negócio, mas também quem precisa de algum tipo de competência para os seus projetos. Por exemplo, um artista que queira gravar um videoclipe pode não saber fazê-lo e pode lançar uma campanha na Team Founder a procurar alguém que grave o videoclipe. Portanto, não estamos só a falar de projetos de negócio, mas também de projetos pessoais, porque foi essa os insights que eu tirei das avaliações que foram a ser feitas. Boa, tu tocaste num ponto muito importante. Bom, tu já explicaste basicamente e roubaste aqui uma série de perguntas, é brutal. Eu adoro isto porque eu tenho aqui sempre um guião de perguntas e não vale a pena. Porque de facto tu contaste-me o que é o empreendedor. E eu inclusive até acrescento, aquilo que tu estás a dizer é inclusive ser intraempreendedor. Às vezes tu melhores competências na tua função profissional faz com que a empresa onde tu trabalhas possa crescer. Okay? E tu falaste disso e acho que é um ponto muito importante mesmo para empresários e as suas equipas olharem para a tua plataforma Team Founders,
Mas houve aqui uma coisa muito importante, porque tu falaste que tiveste projetos falhados, andaste 3 anos a desenvolver uma app e desta vez tu fizeste uma coisa que muitas pessoas têm uma ideia genial, não é? Todos nós temos ideias, mas que não fazemos, que foi primeiro perguntar às pessoas, aquele que seria o teu potencial cliente ou o teu potencial, a potencial pessoa que tu poderias ajudar. E tu foste perguntar. Achas mesmo isso importante antes de criares alguma coisa? Sim, e até te digo mais, eu estava a cometer o mesmo erro já com esta plataforma, porque é uma tendência, não é? Nós, talvez por demasiada ambição, o que é bom, mas como queremos as coisas tão rápido que passamos etapas. E eu mesmo que a Team Founder já estava a passar etapas, ok? Já estava a fazer o site todo, a construir tudo, mas por um lado, atenção, por um lado foi algo que eu quis, que eu estava a aprender uma coisa nova, ou seja, eu sempre tive isso, sempre tive a questão de, ok, vou fazer isto, se não funcionar, tudo bem, ao menos eu aprendi a fazer alguma coisa. Isso aconteceu com a loja online, quando eu criei uma loja online. Eu criei a loja online, criei os conteúdos todos para meter na loja, falei com distribuidores, falei na altura eram para fazer t-shirts personalizadas e falei com as pessoas para fazer essas personalizações. Portanto, tudo isto são coisas que eu nunca tinha feito, não é? Então desenvolvi competências, tanto técnicas como mais softs, como a comunicação ou como desenvolver o produto em si, criar um logotipo, criar uma imagem. Portanto, são coisas que, olha, foram fundamentais para criar agora a Team Founder, por exemplo. Porque eu criei o logotipo que não sabia fazer, mas aprendi noutro projeto. Eu criei o site todo que não sabia fazer, mas aprendi noutro projeto. Similar, não a 100%, mas que me deu competências para desenvolver alguma coisa de outra maneira. Ou seja, a experiência que tu tens dentro de um projeto, por mais que seja, ou por mais que tu não vejas o resultado naquilo, pá, tu ficas com o resultado dentro de ti, estás a ver? Tu ficas com a capacidade que tu não consegues avaliar para já, mas pá, se calhar 2 para amanhã alguém precisa que tu faças aquilo, ou de alguém que faça aquilo, tu, pá, eu aprendi a fazer isto, eu posso ajudar. E continuas a desenvolver esse tipo de skill, tens de ter um interesse nisso, não é? Porque, pá, cada um tem os seus interesses distintos, como é óbvio, mas dentro daquilo que é os teus interesses, pá, desenvolve mais competências para isso. E isso é importante. Mas com a Team Founder eu estava já a cometer o mesmo erro, porque eu criei logo o site todo, com essa dificuldade minha, de encontrar pessoas com as competências que eu precisava para desenvolver aquilo, e criei logo o site todo, mas foi na questão de, ok, eu quero desenvolver mais a minha competência em relação a isto. Mas depois, lá está, no lançamento comecei a fazer todos os feedbacks para perceber se o site funcionava assim, se não funcionava assado. Ainda estou nessa fase, ok? Porque acho que isso também é uma constante, não é? Quem quer que seja tendo uma plataforma online, tens de estar sempre a fazer testes atrás de testes. Nunca vais ter aquilo 100% perfeito. Acho que nem o Facebook ou o Instagram não é. Andam sempre ali atrás do mercado, porque os interesses mudam, os gostos mudam e as pessoas, pá, as tendências mudam, portanto é importante haver sempre estes testes. Eu estou nessa fase, mas é muito importante mesmo haver os feedbacks. Aliás, eu fiz um estudo recentemente e dei um workshop sobre isso, em que o principal motivo para uma startup falhar, isto agora entrando mais na parte de empreendedorismo de negócio, o principal motivo da startup falhar é porque o mercado não precisava daquilo, ou seja, é porque aquilo que tu estás a tentar resolver, o mercado não precisa. Ainda não, ou não está preparado para ele ainda, para essa Ainda solução. está, exatamente, ou então ainda estás a lançá-lo cedo demais, também acontece, o timing é muito importante. Mas esse é um dos principais motivos. Depois há os outros dois. Existem 3 principais motivos. Esse tem para aí, sei lá, 46% para aí das startups falham por causa disso. Portanto, é quase metade de todas as startups que são lançadas, quase metade falha porque não percebeu que o mercado não precisa daquilo. Inclusive estamos a falar de unicórnios com investimentos de risco altíssimos e que falham, não é? Completamente. Sim, estamos a falar de até mesmo startups que tiveram investimento, e existem muitas que não conseguem ter, que tiveram investimento, têm o dinheiro e depois aquilo não vai para a frente. E depois o segundo motivo é esse mesmo, é ficarem sem dinheiro, ou não terem dinheiro para avançar com os seus projetos. Isso também é um dos principais motivos, é para aí 20 e tal %. E o terceiro, que é aqui que a Team Founder anda a tentar resolver mais um bocadinho, a Team Founder quer ajudar na primeira vertente e na terceira. A primeira, o facto de perceberes se há mercado para isso. E, por exemplo, na Team Founder consegues sabê-lo porque estás a criar um projeto antes de sequer criares um site, antes de sequer criares até uma landing page, o que é que seja, não. Ali é muito por escrito,
metes a história do teu projeto, do que é que ele quer resolver, os desafios, os teus compromissos, as pessoas Ou seja, começas a construir um modelo de negócios. Começas a construir um modelo de negócios. Um modelo de negócios e um projeto até em si, de tirá-lo do papel ou tirá-lo dos PowerPoints e metê-lo online, que é uma coisa que não conseguis fazer de outra maneira e agora consegues fazê-lo. Pronto, através da Team Founder consegues fazer isso, tirar os teus projetos e receberes feedbacks, que é o mais importante, dê-me feedback sobre isto. E as pessoas vão dizer, olha, não percebi muito bem, já aconteceu. Olha, não percebi muito bem o que é que tu queres fazer, coisas confusas, ou seja, vais ter que mudar a tua apresentação, já sabes que aquilo que tu estás a dizer não faz muito sentido. Ou então, 2 ou 3 pessoas é que veem o teu projeto e aquilo não tem muita aderência, ok? Porque o importante aqui a dizer não quer dizer que tu não vais avançar com o teu projeto, ok? O que quer dizer é que tu precisas mudar alguma coisa. Tu até podes estar a resolver um problema, e resolves a 2 ou 3 pessoas, mas não quer dizer que não vais conseguir resolver um problema a milhões de pessoas ou a milhares de pessoas. Tens é que adaptá-lo, tens é que fazer alguma coisa, porque aquilo não está a ter os melhores feedbacks ou a melhor aderência possível. Yeah. E depois, a terceira vertente é a parte principal, ou seja, o terceiro principal motivo de uma startup falhar é problemas entre equipas fundadoras. E aqui, isto para mim faz-me imensa confusão, porque lá está, eu como tive projetos falhados e tive, por causa da minha relação com o co-founder, já aconteceu, e ter ótimas relações com o co-founder e ser mesmo o projeto em si. Portanto, há aqui muitos motivos que podes falhar, mas os principais tu consegues começar a limitar o teu erro, o processo que te vai levar ao erro, não é? E lá está aí. Depois há plataformas que te ajudam para isso, como é óbvio. Se queres criar uma landing page, tens plataformas para isso. Queres criar uma arte, uma publicação bonita para o Instagram, tens plataformas para isso, tudo gratuito. Queres fazer uma videochamada, tens plataformas para isso. Portanto, hoje em dia, acho que é muito mais fácil até criar projetos do que era antigamente, não é? Claro que a concorrência é maior porque há mais pessoas a querer desenvolver, mas também há mais hipóteses de criar as equipas de valor, criar feedback e tudo mais. E o terceiro motivo é este, é a relação entre fundadores. Isto porquê? Existe uma enorme tendência para tu criares um projeto de negócio com um amigo teu. É muito comum, com um familiar, são as pessoas mais próximas de ti e são as pessoas que não te vão dizer o quê. A maioria, ou pelo menos acontece muito. Isso é uma merda, isso não funciona, isso não faz sentido para mim. Okay? E é muito importante termos estes feedbacks também. Só que quando é um amigo ou um familiar, a maioria vai te incentivar, ok, não acho mal nisso, muito bom nisso. Agora é preciso perceber que o desenvolvimento todo não é aquela hora de conversa que tiveste com a pessoa em que ok, aquilo é bom, quero lançar uma aplicação para gatos. Sei lá. Ok, isso é excelente. Está bem, mas não é só isto, calma. Tens que pedir mais feedbacks, tens que avançar de outra maneira, tens que desenvolver mais, porque não funciona assim. Depois também tem a ver com o facto do teu amigo estar tão apaixonado por ti que não te vai querer dizer que não e que se vai meter no projeto. Isto aconteceu-me. E vai-se querer meter no projeto contigo porque tu pedias, ajuda-me aí, vamos fazer um negócio juntos, vamos lançar. Isto acontece, esta conversa. E a pessoa diz que sim, que vai, a não sei o quê. Só depois é preciso perceber que ele é teu amigo, mas se calhar não está tão apaixonado pelo projeto como tu estás, neste caso. Yeah. E é aqui que entram os problemas a longo prazo. Vais ter que marcar uma reunião um dia que é àquela hora e a pessoa vai te dizer, hoje não dá, não sei o quê. Vais ter que, se calhar, fazer uma apresentação a alguém ou ir para a rua, pedir feedbacks às pessoas e a pessoa vai te dizer, hoje não dá, tenho coisas a fazer. Ou seja, a paixão... Tenho o carro avariado, hoje estou chateado, acordei mal disposto. Coisas, exatamente. Que depois é a namorada, é o namorado, o pai, o filho, o amigo. Ouço-me peças. E isto porquê? Qual é o propósito disso? Para já, só por si, para lançar um projeto, tu tens de estar super obcecado pelo que tu queres lançar, não é? Porque tu vais levar muita pancada ao longo do processo, então tu tens que continuar ali a mudar, a adaptar-te. Depois, então quanto tu não estás apaixonado pelo projeto, então assim não vai funcionar nunca. E isto acontece muito é aquilo que leva um bocadinho aos problemas entre os fundadores dos projetos. Acho que tem mesmo a ver muito com o compromisso que tem cada um com o seu projeto. Ou não, também pode haver, estarem super empenhados e depois haver outro tipo de problemas. Mas tem muito a ver com isto, que é uma relação amizade não é uma relação profissional, são coisas diferentes e depois é muito importante compreender o compromisso que há com o projeto em si de todas as partes. E depois, se formos a ver os melhores exemplos, para terminar,
somos a ver os melhores exemplos todas as empresas que toda a gente conhece, Facebook, Apple, Amazon, o que é que seja, todas elas foram fundadas com uma enorme paixão no projeto, por todos os intervenientes, por todas as pessoas que estavam a desenvolver, seja o Mark, seja o Steve, seja quem quer que seja, o Bezos, quem quer que seja que está a desenvolver aquilo, tem uma enorme paixão por aquilo que está a fazer na fase inicial, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, porque sabem que é mesmo muito complicado. É mesmo muito complicado e tens que ter um empenho muito grande naquilo que estás a fazer. Yeah, tu tocaste em vários pontos e isto vai-me levar a pelo menos 3 perguntas. Pronto, e vou já à primeira. A primeira delas é os Team Founders, como tu falaste. E falaste aqui num ponto muito importante, que é tanto o compromisso como o saber separar as águas. Mas há uma pergunta que eu te quero colocar muito precisa, que é, e isto eu tenho experienciado também nas empresas que temos entrado e em muitos projetos que temos assistido, que é, há que haver um decisor, não é? Há que haver papéis bem definidos. Não podem ser todos CEOs, não podem ser todos CFOs, não podem ser todos diretores comerciais. Tem que haver papéis definidos, não é? Não. Tem que haver, sim, tem que haver. Aliás, mais uma vez, pegando também nos principais exemplos das empresas que a gente conhece, há sempre alguém que tem normalmente é o fundador em si, o principal, o que teve a ideia, que o faz. Mas por acaso ainda há pouco tempo li um artigo que é exatamente isso que é. Existe aqui uma tentativa, às vezes, de quando há o fundador do seu projeto ou da sua ideia, a médio e longo prazo, tem que entrar um presidente, tem que entrar alguém com mais batido no mercado e não sei o quê. Mas depois foi feita uma avaliação, eu não sei precisar a porcentagem, mas foi feita uma avaliação das empresas que mais vingam, e as empresas que mais vingam, curiosamente, é aquelas que têm os seus fundadores iniciais como CEOs. Mais uma vez, porque a paixão que existe no projeto. Yeah. Porque lá está, não basta tu teres imensa skill na gestão de negócio e tu seres espetacular a gerir uma empresa. Mas quando é um fundador, se calhar não tem tanta experiência, não tem, mas tem uma paixão tão grande por aquilo que vai arranjar uma maneira que aquilo funcione. Percebem a ideia? Por isso é sim, pois se calhar ele rodeia-se de pessoas que são boas nisso. E ele só continua a transmitir a paixão e a visão, né? E a visão. Exatamente, isso leva aqui à resposta à tua questão, que é haver o decisor, claro que sim, mas deve de haver sempre um ambiente de coesão. Deve sempre de haver um ambiente de partilha, de análise, de compreensão. Sejam 2 pessoas, sejam 5. Eu aconselho, no mínimo 2, no máximo 5, e acho que 6 já é demais. E digo-te isto, se calhar, de uma forma muito inexperiente, porque a verdade é que tenho 28 anos e estou a começar um negócio e não tenho, se calhar, alguma valência que diga, ok, ele está a dizer isto, mas ele já realizou isto, aquilo ou outro. Mas para mim é tranquilo. Eu gosto muito do número 2, vou-te já dizer. Porque o número 2 tens um decisor, mas tens com quem conversar. E depois há sempre alguém que toma as rédeas e toma a decisão. Sempre com um aval, há uma conversa, mas não podem, na minha ótica, isto é a minha experiência, não podem haver 3, 4, 5, 10 decisores, porque senão ninguém decide nada. Cada um quer decidir o que lhe apetece. Sim. Agora, sem dúvida, há um porta-voz, há um decisor, e tu disseste muito bem, muitas vezes é o fundador, é o primeiro fundador, é aquele que tem a paixão toda, que tem o fogo todo, não é? Claro, exatamente. E a minha experiência diz-me, e tenho visto isso, que sempre que há mais que um decisor, há sempre desentendimentos e nunca se chega a lado nenhum. E anda tudo a arrastar-se. Porque cada um quer fechar a sua força. Completamente. E é importante na fase inicial, por isso é que eu digo que também tem a ver um bocadinho, que penso eu, que seja da cultura portuguesa, não se definir logo as tarefas ao início. Eu acho isso muito importante. À partida, quando tu estás a fundar um projeto, por exemplo, eu todos os projetos que eu tive envolvido, já estive envolvido em projetos de outras pessoas também, mas não numa forma mais afastada, ou porque não tinha competências para ajudar mais a fundo a desenvolver aquilo. Mas quando eu lancei um projeto meu, eu sempre era o fundador, mas fica logo claro, ou deixei logo claro, quem era o decisor. Aliás, o decisor é a equipa, não é? Eu estou a falar com 2 pessoas, eu não vou estar a passar por cima ou dizer, ou ir pela minha maré, e ter 2 pessoas que me estão a dizer completamente o contrário e que aquilo pode não funcionar. Não, é importante haver uma coesão, uma análise daquilo que está a ser feito e falar muito abertamente das coisas.
Mas claro que depois, por fim, quem vai apresentar, por exemplo, se houver um investidor ou alguma coisa, quem vai apresentar ou quem vai falar ou quem vai justificar as contas, terá que ser sempre alguém que seja o decisor ou o porta-voz da equipa, não é? E por norma, quando estás a lançar, a fundar um projeto, é o fundador, mas não quer dizer que assim seja. Olha, temos o melhor exemplo disso. A Apple, o fundador da Apple é o Steve Wozniak, salvo seja, mas quem era o técnico daquilo tudo, quem criou o primeiro computador foi o Steve Wozniak. Só que ele não tinha competências de comunicação, ele não conseguia falar com investidores, com clientes, a pedir feedbacks, ele não tinha essa capacidade. E entrou então o Steve Jobs, e viu, e tinha essa capacidade de uma forma autodidata, de uma forma nativa, que era nele, ele era assim. Então ele tornou-se o porta-voz daquele projeto todo, não é? E que depois acrescentou também mais valor ao projeto com as suas competências, não é? Mas é para percebermos que há aí muita gente a desenvolver projetos, ou tem ideias de negócio, eu olho isso especialmente se calhar para os programadores, e eu vejo os programadores como bastante capacitados, mesmo é preciso uma lógica e um desenvolvimento muito grande para fazer um projeto da maneira que eles fazem, não é? Porque para já pode impactar milhões de vidas, não é? E atualmente temos essa prova com as redes sociais. Mas o trabalho de um programador, não desvalorizando os outros, como é óbvio, pois cada um tem a sua capacidade e a sua vertente, o trabalho de um programador é um trabalho muito palpável, é muito técnico, é muito... Então, claro que é necessário haver outras pessoas com outro tipo de competências, se calhar para te explicar aquilo que tu estás a fazer ao mundo, de uma maneira que tu não consegues fazer. Ou até podes conseguir, e cada vez mais isto também se desenvolve. Mas é muito importante haver uma equipa, é mesmo muito importante para lançar os seus projetos e depois que estejam todos com uma coesão muito grande. Ou seja, alinhados no mesmo princípio, alinhados numa única voz e saberem exatamente o que é esperado de cada um, não é? E depois reconhecer, pá, eu tenho essa capacidade, mas ele tem aquela, ele é muito mais vendedor do que eu, é muito mais comunicativo do que eu, pá, vai ele falar. Ou então, eu se reconheço que não tenho, das duas uma, ou vou desenvolver isso, não é? Porque é possível eu desenvolver, ou então não, entrego essa pasta e foco-me no trabalho que eu tenho a fazer, que é nisso que eu sou bom. Muito fixe, Ricardo. Pronto, e depois tu tocaste aqui num ponto que é o ponto que provavelmente 90% das startups e de alguém que tem uma ideia acaba por desistir, que é o dinheiro. E tu tocaste em vários pontos, por exemplo, como a Team Founders. Eu também, quando lanço a Dr. Performance for Business, eu comecei a fazer vendas em modo beta, como eu costumo dizer, ainda inclusive o meu próprio projeto está em modo beta, porque eu próprio vou analisando todos os dias com os empresários que acompanho e vou ajustando o meu modelo, ok? E ajustando o meu próprio produto. E tu disseste aqui isto mesmo, que é o dinheiro. E tu achas que é importante, quando estás a validar, se possível, começares a vender a tua versão beta? Não, completamente, sim. Cada vez mais até. Lá está, cada vez mais chegam-nos ferramentas. Depois também depende do que é o dinheiro, atenção. Claro que se tu precisares de investimento de 100 mil euros ou 50 mil euros para fazer uma aplicação, a maioria não os tem, não é? Como é óbvio. Não é? Ainda para mais com o salário que temos em Portugal e essas coisas todas. Mas é possível fazer... é possível começar a ter uma noção se aquilo pode funcionar ou não. Ok? E é possível fazer isso de forma gratuita ou quase 100% gratuita. Cada vez mais os negócios também trabalham por planos de subscrição. Aliás, há pessoas que, calhar, têm dinheiro para pagar, sei lá, 7 euros, 8 euros por uma Netflix, mas depois não investem dinheiro para desenvolver os seus projetos e as suas ideias, escreveram no papel, ou numa tarde numa café de amigos, e aquilo fica guardado porque sabem que é difícil. E se calhar aquele papelinho podia mudar a vida àquela pessoa, aquelas pessoas todas que estiveram naquele café, percebes a ideia? Claro que isto é uma analogia, mas é assim mesmo que funciona. Portanto, investimento, depende, tu podes fazer tudo sem dinheiro. Eu não concordo com isso. Porque, por exemplo, tu podes investir em anúncios do Facebook, anúncios da Google, anúncios no Instagram, com 50 euros já consegues uma boa campanha, ou 20 euros, 25 euros, até metade, percebes? Tens de criar um conteúdo bom. Agora, muito importante é ter pessoas com competências, porque se tu não consegues criar um conteúdo para publicitar no Instagram e precisas desse conteúdo, tens de ter alguém que o faça, não é? Portanto, é possível criar, aliás, a Team Founder cresceu também por isso. É desafiarmos, e está lá mesmo em letras gordas lá numa das páginas, acho que é das competências,
que é desafiarmos a ideia que existe de que é preciso investimentos para lançar um projeto. E não é. Eu até digo mais. Eu, na altura quando estava a lançar a aplicação do turismo, eu vou-te ser sincero, ainda bem que ninguém investiu um único cêntimo naquilo, porque aquilo ia correr muito a mal. A sério. Porquê? Porque hoje já aprendi, não é? E Claro, claro. já estudei, já fui vendo mais coisas, estou no mercado agora e estou a ter de forma palpável um mercado, e o mercado é muito competitivo, as pessoas, e quando eu digo mercado competitivo, eu não falo em concorrência, eu falo mesmo no atrair os clientes, atrair as pessoas, aí sim, é mesmo muito danado. Mas pá, isso também dá gosto, não é? É quase como o Cristiano Ronaldo marcar golos de baliza aberta, que interesse é que isso tinha? Não tinha, não é? E para não me desviar aqui do assunto, é possível criar, estava a dizer que temos lá, mesmo em letras gordas, queremos desafiar a ideia que existe de grandes investimentos, isto porque eu tive uma aplicação, ainda bem que ninguém investiu um único cêntimo daquilo, porque eu ia ficar com dívidas e a pessoa ia perder o dinheiro, porque aquilo não ia funcionar, porque eu não tinha um plano que era completamente irrealista, e eu hoje percebo isso, e hoje em dia falo também com os empreendedores com quem eu cruzo, querem lançar os seus projetos de negócio, e falo sobre isto, porque há uma questão que é, ok, precisas de investimento, precisas de quanto? A maioria não sabe, diz que só precisa de dinheiro e depois não sabe bem o que é que é. Os que sabem, ok, precisa de 50 mil euros, para quê? Vais investir em quê mesmo? A cada cêntimo. Vou meter aqui. Pronto. Eu fiz isso tudo muito bonito, acredita? Porque precisava de 50 mil euros e estruturei tudo e não sei o quê. E acredita que eu hoje, com a experiência que tenho, ia investir naquilo, ia seguir o plano, mas o retorno, hoje em dia que eu já estou a investir pequenas quantidades aqui e ali a testar, percebo que o retorno, na minha cabeça antes, o retorno ia ser muito maior. O retorno de feedbacks de pessoas a querem se envolver, ou seja, é mesmo muito complicado. Então, para fazeres o marketing de uma empresa ou de uma campanha, até teres aquela base, até perceberes as personas, tanto se fala, até perceberes isso tudo, há muito trabalho a ser feito e esse trabalho é possível fazê-lo de forma gratuita. E repara, eu não tinha feito este trabalho nenhum quando eu tinha a aplicação. Eu já queria investimento, já fui apresentar para alguém investir e eu não sabia que tipo de pessoas é, se aquilo ia funcionar ou não. Se havia pessoas que iam instalar aquela aplicação ou não, não é? Porque como eu achava que eu precisava, achava que mais toda a gente precisava, não é? E depois não sabia que tipo de pessoas é que eram, que são pessoas, são dos 25 aos 30, homens, mulheres, gostam disto ou gostam daquilo. Claro que nunca vais saber ao pormenor, mas é possível teres uma análise assim generalizada daquilo que tu queres, daquilo que tu precisas. Portanto, há aqui pequenos passinhos que está para fazer ao longo do processo. E não sermos demasiado gananciosos, porque nem é ser ambicioso, é ser ganancioso em querer algo muito rápido, em querer resultados muito rápidos, mas há processos a ser feitos. Eu mesmo a desenvolver um projeto ainda caio nisso hoje em dia. Eu também, porque isto tem a ver com a ambição, e a ambição confunde-se com velocidade. A velocidade aprende rápido, testa rápido, corrige rápido e volta a aplicar corrigido. E para mim isso é que é a maior aprendizagem neste mundo. Eu cada vez mais tenho mais afinado a minha persona, o meu avatar e o meu nicho do mercado, porque fui testando, fui errando, e como eu te disse, e até tivemos uma conversa antes, e falei logo um pouco do meu nicho do mercado e como é que ele funciona, porque de facto estou a testar constantemente e nesse teste é que eu vou descobrindo realmente. Agora, se eu estiver sempre em casa, fechado, sem falar com ninguém, nunca vai acontecer nada. Claro, e precisas de dinheiro disso para quê? Não precisas de dinheiro para fazer isso. E já estás precisas a do teu tempo. E exatamente, investes muito do teu tempo. Agora, claro, se precisares de dinheiro e quiseres mesmo um investimento e precisares, se me disseres, olha, já falei com 100, 200, 500 pessoas, já tenho uma mail list ou uma base de contactos com 1000, 2000 pessoas, já tenho, sei lá, imensos contactos fidedignos aqui a falar comigo, já fiz isto, e está bem, agora quando tens um PowerPoint e queres 100 mil euros, há muitas coisas que tens que fazer, não é? É verdade. Eu estou a lançar um artigo no blog que se chama Os 9 Passos para tu lançares, ou desde a ideia até à venda. Okay? E há aqui muitos insights que tu deste. E se tu estivesses a falar agora com alguém que tem uma ideia genial, para além de ter que ir consultar o Team Founders, né? Ter que consultar esse site e registrar lá o projeto, quais seriam para ti
os primeiros passos fundamentais, os cruciais e aqueles que não se podem saltar, ou seja, não há atalhos. Quais são aqueles passos que tu recomendarias que a pessoa tomasse para analisar e ver se a ideia realmente... Para a pessoa pensar logo se a ideia é boa agora ou se não será boa agora. Assim, em relação a isso, eu tenho uma visão, tenho duas visões do mesmo lado da mesma moeda. Isto para explicar. Que para já para mim não existem ideias geniais, ok? Isto e acho que é eu percebo a maneira, porque já está enraizado na cultura falar sobre isso, porque, sei lá, vemos o Facebook e achamos que aquilo foi uma ideia genial quando não foi. Vemos uma Apple e achamos que um smartphone é uma ideia genial e não foi. A não ser que seja a cura do Covid-19, algo científico, e aí, claro, dou de barato, não é? Como é óbvio, e não vou aqui ser intransigente e fechar completamente este conceito. Agora, ideias geniais não existem. O Facebook não nasceu assim, foi-se tornando assim. O Facebook, antes de ser o que é, se calhar aliás, não tinha uma cronologia, não tinha um feed, não tinha um botão de like, não tinha N coisas que foram desenvolvendo ao longo do tempo através de quê? Feedbacks. Através de perceber o que é que as pessoas queriam, o que é que as pessoas precisam, e isso sim. E foi-se tornando aquilo que é. Portanto, os momentos eureka é quase um conceito, para mim é venenoso. Pensares que tens uma ideia, não vou dizer que não. Agora, até ser genial, o trabalho é que é genial. O desenvolvimento da tua ideia, do teu negócio, é que é genial. Isso sim, é isso eu vou-te dizer, porra, já falaste com 500 pessoas, já tens uma base com não sei quantos contactos, já mudaste não sei quantas vezes o teu projeto. Isso é ser genial. Isso é possível a todos, não é? Agora, porque tens uma ideia que vai mudar o mundo, não vais ter, não tens porque todas as ideias que mudaram o mundo foi um desenvolvimento, foi um processo, não é? O smartphone não nasceu um smartphone, antes de ser o smartphone de um iPhone era um iPod, e daí surgiu a ideia para lançar isto. Estão a ver? Portanto, é tudo um progresso, e isso é um bocado venenoso da gente pensar nisso, ter uma ideia que vai mudar o mundo, porque vais ter um desenvolvimento de trabalho que vai mudar o mundo. Agora, a ideia em si é pouco, é muito pouco, é uma ideia, não é mais nada do que isso. Tem que se tornar um projeto, tem que se tornar um produto, seja ele um site, seja ele algo palpável, como um rato, seja o que for. Até se tornar isso, é um desenvolvimento e isso é um trabalho genial. Mas aquilo que tu realmente precisas para desenvolver, o que quer que seja, primeiro é entender-te a ti. Primeiro do que tudo. É saberes aquilo que tu consegues fazer e aquilo que tu não consegues fazer. Ok, eu tenho uma ideia para lançar uma aplicação. Eu não consigo fazer uma aplicação, não consigo programar isto, é impossível. Mas tenho uma ideia de como é que eu quero que ela fique, a foto, as cores, o que é que seja. Ok, ótimo. Começa a documentar isso, aquilo que tu consegues fazer ou não. Depois, quando tu perceberes quem é que tu és, o que é que tu consegues fazer e o que é que tu não consegues fazer, tens que encontrar pessoas que consigam fazer, mas que se apaixonem pelo teu projeto, e não porque os teus olhos são muito bonitos e isto ou aquilo. Não. Que se apaixonem pelo teu projeto, tenham interesse naquele projeto. Um programador tem todo o interesse, ou diria eu, em fazer uma aplicação, não é? Mas se calhar se for uma aplicação de gatos, ele não lhe interessa. Depende. Até se pode interessar, porque até pode adorar gatos. Yeah. Ele tem que ter interesse naquilo que vai fazer. Yeah. Ok? E depois de reunida a equipa, tens de ter uma consciência que vai haver muito trabalho, não é? Vai haver muito... Não é preciso dinheiro. Não acho que seja preciso dinheiro. Ou então, sei lá, 20, 30 euros por mês. O que é isso? 50 euros por mês para investir. O que é isso? Não tens, Temos a Uber Eats hoje em dia. Temos Uber normal. Temos, sei lá... part-times, temos imensa coisa que consegues fazer. São mal pagos, se calhar são, mas qual é o teu objetivo? Não é? Isso não é só uma fase, não é uma coisa temporária. Agarra naquilo que tens e segue em frente, não é? Nada que eu já não tenha feito e muitas vezes. Portanto, é muito importante isto, é ver o foco, não é? E percebes que vais ter que ter a resiliência, aí tens a equipa certa para começares a desenvolver. Acho que disse 3, não foi? Foi. Disseste 3 a ideia só é excelente quando a começas a desenvolver, pô-la no papel e principalmente conheceste a ti aquilo que sabes fazer e o que não sabes, para depois encontrares o terceiro ponto que é a equipa ideal para trabalhar contigo. Exatamente, depois a partir daí vem o resto, vem tudo. E tudo isto sempre a colher feedback daquilo que tu achas que será o teu potencial comprador, não é? Sempre. Porque tu constróis sempre o produto
na ótica daquilo que as pessoas realmente precisam e não daquilo que tu achas que as pessoas precisam, certo? Certo. E depois também há aqui uma questão para finalizar. Em relação à equipa, eu deparo muito com esta questão. Pá, há várias questões, não é? Há tantas, sei lá, há o medo de roubo de ideia, por exemplo, há o falta de dinheiro, também é uma delas, há o eu não sou capaz de fazer, e há imensas coisas que bloqueiam numa fase inicial. Mas há outra que é isso, que é, ok, eu posso desenvolver com amigos, mas pode ser um obstáculo a longo prazo, pelas razões que eu já mencionei, o facto de não haver, se calhar, o mesmo compromisso pelo projeto, e eu já passei por isso. Mas depois também há a outra parte da moeda, que é, então, mas eu vou estar a desenvolver com alguém que não conheço, como é que eu vou saber? Se até com pessoas que eu conheço é difícil, quanto mais que eu não conheço. Mas é aí que está a grande diferença. A pessoa que tu não conheces, aliás, há um clichê, que para mim eu adoro esse clichê, que é preferes como é que é? Preferes criar uma relação de negócio com um amigo ou preferes criar uma boa relação de amizade através de um negócio, ok? E muitas delas ocorrem assim, ocorrem exatamente assim, que é tu começas a criar um negócio com alguém que tu não conheces muito bem, mas que tem o mesmo interesse por aquilo, e mais uma vez posso pegar nos maiores exemplos que temos de empresas tecnológicas do mundo, que foi exatamente assim. Não eram grandes amigos, conheceram-se porque tinham aquele interesse em comum, o interesse daquele projeto em comum, em desenvolver um smartphone, fazer um computador, fazer uma rede social, o interesse era aquilo, e não era eu e tu, não, é aquele produto, isso é o meu interesse. Portanto, a amizade veio daí, ok? A amizade veio daí, e aí está a grande força em desenvolveres o teu negócio, o teu projeto, porque lá está, mais uma vez, é o interesse que tu tens por aquilo que tu queres fazer, e o amor que tens um bocadinho ao clube, e neste caso o clube é o projeto, não é? Brutal. Bom, Ricardo, foi brutal, estamos no nosso tempo. E eu tenho aqui só mais uma pergunta, que é aquela pergunta-chave, que é, se eu quiser encontrar o Ricardo Gonçalves, como é que eu o posso encontrar? Para além da Team Founder. Mas já agora partilha-nos o próprio link da Team Founder. Sim, a Team Founder é o teamfounder.pt. O site é totalmente português, está em português. Claro que o objetivo é que se torne, sendo um SaaS, uma plataforma de serviço, que cresça, como é óbvio, e tenha mais línguas, mas por agora está 100% português, também porque foi a facilidade em eu fazer essa criação dessa maneira. Portanto, teamfounder.pt, e estão lá os contactos todos, e aquilo depois vai ser direcionado diretamente para mim. Então lá está, nas redes sociais, no LinkedIn, eu também estou presente. Mais recentemente, isso também é uma coisa que é curiosa, porque eu nunca usei muito o LinkedIn, mas assim que eu comecei a entrar cada vez mais neste mundo, mais percebi que havia essa necessidade de pessoas que me querem contactar ou manter o contacto, não se calhar agora, mas daqui a 1 mês ou 2 meses, e através do LinkedIn, Ricardo Gonçalves também no LinkedIn, e encontram-me. Boa, perfeito. Isto vai ficar na descrição, tanto no videocast como no podcast, e eu recomendo que sigas, quem está aqui a ouvir-nos, que siga o Ricardo, porque de facto os conteúdos que o Ricardo partilha, principalmente da vida real, são muito poderosos, e eu tenho aprendido muita coisa contigo, Ricardo, também. Apesar de... Eu contigo, sigo lá as tuas publicações. Claro que já estou familiarizado com elas, não é? Porque são coisas que eu trabalho também. Claro. Mas, como eu estava a dizer, o objetivo lá está, não, é focar no empreendedorismo, mas não no empreendedorismo de negócio, mas sim de todos os projetos que se possam ser lançados, sejam eles de negócio ou pessoais, ou o que seja. Sociais, o que seja algo como que a pessoa se queira desenvolver a si mesmo. Para mim, o empreendedor resolve problemas e desenvolve-se a si mesmo. E a consequência é melhor ao mundo. É aquilo que tu começaste logo este episódio. Bom, Ricardo, muito obrigado pelo teu testemunho. Mesmo. Foi um privilégio. Foi um privilégio ter-te aqui. E principalmente porque, lá está, os empreendedores da vida real a fazerem coisas reais que vão enriquecer este canal e os conhecimentos de quem nos ouve. E muito obrigado por isso, Ricardo. Obrigado, Sasha. Um grande abraço. Qualquer coisa, contacta-me. Fica bem. Claro que sim, claro que sim.